Graça e paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Nesse propósito, nós estamos reservando 150 dias, porque o livro de Salmos é formado por 150 salmos. Cada salmo tem uma experiência de quem escreveu aquele salmo, onde ele nos ensina como ter mais aproximação de Deus. No caso do Salmo 39, você está vendo na tela Salmos, capítulo 39. Mas o livro de os Salmos no plural é quando você fala do livro de Salmos. Quando você quer falar de um salmo só, você fala no singular, salmo. Então, o certo é falar Salmo 39. E o livro de Salmos aqui, você está vendo capítulo, mas o livro de Salmos não tem capítulo. Cada salmo é independente um do outro. E os salmos foram escritos por vários autores diferentes. E foram escritos em tempos diferentes. E eles não estão organizados em ordem. Por exemplo, o Salmo 90 ele foi escrito por Moisés, que viveu muitos anos antes do rei Davi. Mas o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 5 foram escritos pelo rei Davi. Então você vê que os primeiros salmos foram escritos pelo rei Davi, que viveu muitos anos depois de Moisés. E o Salmo 90 foi escrito por Moisés e está lá para o final do livro de Salmos, porque nós temos 150 salmos. O Salmo 90 ali é o encaminhamento para do meio para o fim do livro. Portanto, não diga capítulo quando você for ler Salmos. Diga Salmo 39 ou Salmo de número 39. E aqui no Salmo 39, nós encontramos uma oração onde o autor pede para Deus guardá-lo dos seus inimigos, que ele ficou em silêncio diante deles e que de repente acendeu um fogo dentro dele, e esse fogo fez com que ele falasse, e o que ele falou para Deus é que ele gostaria que Deus fizesse ele sentir a sua fragilidade, para entender o quanto ele é fraco. O Salmo 90, que foi escrito por Moisés, é um salmo parecido com o Salmo 39. Moisés escreveu lá no Salmo 90 que a vida do ser humano é de 70 a 80 anos. E quando alguém consegue resistir além dos 70, porque é um pouco mais robusto, tem, na grande maioria dos seus dias, um cansaço e um enfado. Então, a vida nessa terra é muito limitada. E lá no Salmo 90, Moisés pede que Deus ensine ele a contar os dias de maneira a ter um coração sábio. Então, quando Moisés escreveu o Salmo 90, ele falou a respeito da brevidade da vida, da nossa fragilidade na terra, diante de um Deus que é eterno, que mora, que vive eternamente. Ele fala que o Senhor nos dê sabedoria para que cada dia a gente chegue no fim da vida recebendo sabedoria, que a gente não erre mais no que errou no dia anterior, que a gente consiga encontrar o caminho correto. Então, quando você lê o Salmo 90, você vê um pedido de não errar muito e de conseguir ser melhor a cada dia. E extraímos uma lição do Salmo 90. Nós devemos procurar cada dia mais um relacionamento de intimidade com Deus, para no final podermos dizer:
erramos pouco. Essa é a mensagem do Salmo 90. Uma das mensagens. A outra mensagem é: do que vale tanta arrogância, orgulho, soberba por causa de um carro, de uma casa, se a nossa vida é tão breve? 70 anos. E quem chega aos 80 chega com, muitas vezes, com problemas de saúde, com muito sofrimento e com muitas dores. Do que vale uma vida em que as pessoas vivem errantes? Tem pessoas que estão com 40, 50 anos errando e batendo a cabeça e errando. Então o Salmo 90 nos ensina como orar. Peça a Deus: ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. É nesse sentido que esse propósito de 150 dias para crescer com os salmos tem valor no relacionamento com Deus. Você lê cada salmo e você extrai lições para relacionamento mais íntimo com Deus. E aqui no Salmo 39, ele traz uma oração também nesse sentido. Vamos ler aqui o Salmo 39. Eu disse: guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. A preocupação do salmista aqui é: eu não quero pecar. Eu quero usar a minha língua para falar o que é certo. Eu quero falar o que é correto. Eu quero falar o que é bom. Eu quero falar a respeito daquilo que é justo. Eu não quero abrir a minha boca para ficar falando de coisas tolas. Então, quando eu estiver diante do ímpio, eu vou frear a minha boca. Eu não vou conversar com o ímpio, ele está dizendo. Eu não vou ficar batendo papo, não vou ficar de lero-lero, não vou ficar de conversinha com a pessoa que faz a coisa errada. E o ímpio pode se referir a uma pessoa que convida para um adultério, ou para praticar uma corrupção, ou para enganar alguém em um contrato, ou para desonrar alguém, injuriando a pessoa, xingando a pessoa, reduzindo uma pessoa. Os ímpios pensam em muitas formas de praticar maldades. E o salmista fala: eu disse, ou seja, ele disse para si mesmo: guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Ele disse: vou prestar atenção para não viver errando. Eu enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Eu não vou dar conversa quando o ímpio estiver perto de mim. Por que não vou dar conversa? Para não receber influência, conselhos. Quando eu começo a conversar com alguém que faz o mal, a pessoa começa a conversar e falar a respeito das coisas ruins que faz e pode exercer influência sobre nós. Por isso, o enfrear a boca enquanto o ímpio estiver diante de mim hoje significa não acessar a rede social de quem pratica o mal, para não ser influenciado por aquilo que eles fazem. Então poderíamos ler esse versículo assim: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Guardarei os meus caminhos, guardarei o que eu vou acessar na internet, para não pecar com os meus olhos. Guardarei o que eu vou escutar na internet, para não pecar porque eu estou ouvindo coisas que não agradam a Deus. Guardarei os meus caminhos para não delinquir com os meus pensamentos, de ler e ver coisas negativas que vão afetar os meus pensamentos. Eu enfrearei, ou seja, eu vou colocar um freio na minha boca, eu vou colocar um freio nos meus olhos, nas minhas mãos, de usá-las para acessar com o teclado, com o mouse, com o controle remoto de uma televisão, ou de pegar o meu carro e dirigir para ir a um ambiente onde as pessoas pecam.
Eu vou colocar um freio em mim, enquanto o ímpio estiver diante de mim, para não ficar perto de quem faz as coisas erradas. Versículo 2: Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Então, aqui no versículo 2, ele ficou em silêncio, ele ficou calado. E ele ficou totalmente calado, não falava nem as coisas do bem. Mas quando ele ficou em silêncio e não falava a respeito das coisas do bem, aí ele começou a ficar com dores. A dor que ele começou a sentir se agravou. Versículo 3: Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse. 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Versículo 5: Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, selá. Então, selá é uma palavra que significa pausa. O livro de Salmos é um livro que é usado para louvores. Inclusive, no hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. Então, para os hebreus, o livro de Salmos é o livro dos louvores. Eles usam os salmos como poesias. E essas poesias são cantadas ou elas são recitadas. E sempre que tem um selá, significa que quando eles cantam esse salmo, aqui nesse trecho havia uma pausa. E essa pausa é musical e essa pausa é meditativa, para a pessoa pensar no que ela acabou de ler, no que ela acabou de cantar. Então, aqui no caso, seria um convite para refletir. É bom ficar em silêncio diante dos ímpios. É bom ficar em silêncio, mas não é bom ficar totalmente mudo. Quando você cala a respeito do bem, aí a dor vem. Porque se você conhece o bem e pode ajudar alguém com o que você conhece a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, e você não fala, então a dor que nós sofremos, a dor, qual dor? Deus ele coloca um fogo em nós, dizendo: você não vai falar do meu amor para as pessoas que estão morrendo, sendo que você sabe que eu posso salvar essas pessoas? Aí ele, o salmista aqui, vendo que ele estava sofrendo na carne, sentiu a sua fragilidade. Então ele pediu para Deus: faze-me, Senhor, conhecer o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Ou seja, faz-me lembrar que eu sou mortal, que eu vou morrer. Porque os meus dias são como palmas, a minha vida é limitada. Diante do Senhor, o homem pode ser muito firme, mas ele é uma vaidade. Vaidade é algo que é vão, algo que não tem valor. É algo que não dura muito tempo. Nós vivemos em média de 70 a 80 anos, como está escrito no Salmo 90. Então aqui é para fazer uma reflexão. A reflexão aqui que eu tiro desse texto aqui do Salmo 39 é: diante dos ímpios, eu devo ficar em silêncio e não dar conversa, porque eu não tenho conversa com quem vive praticando coisas do mal. A segunda lição que eu tiro daqui é: quando eu fico em silêncio como mudo sobre o bem, então a minha dor se agrava, a minha dor fica pior. Nós vivemos aqui na Terra e nós já carregamos uma dor. Qual é a primeira dor que ele fala aqui no texto? Eu tenho que ficar me policiando, eu tenho que ficar vigiando contra mim mesmo. Eu mesmo sou o meu próprio inimigo. Eu mesmo tenho vontades de fazer coisas que me levam para a ruína. Eu tenho vontade de pecar. Como todo ser humano, os seres humanos querem pecar. Comem em excesso, falam demais, acessam pornografia,
às vezes pensam no adultério, cobiçam muitas vezes a esposa ou o esposo da vizinha, do vizinho. Muitas vezes carregam uma mágoa em relação a alguém. Nós já temos muitas dores porque a nossa vida é carregada para o pecado. Nós temos uma tendência natural de pensar coisas ruins, coisas e de fazer coisas erradas. Já existe uma dor de termos que lutar contra nós mesmos. Quando eu encontro um ímpio, eu fico quieto para não dar conversa, para refrear a minha vida e manter-me no bem. Mas quando eu fico calado e não entendo que, apesar dos meus pecados, eu posso ser útil para o reino de Deus e falar de coisas boas, aí a minha dor aumenta. Além da dor de ser um pecador, que eu já carrego, que eu já sofro, a minha dor é agravada. Eu recebo mais dores. A dor de que eu podia ter falado a respeito de Deus para alguém e eu não falei. Eu podia ter feito alguma coisa boa e eu não fiz. Então, o versículo 2, quando fala assim: com o silêncio fiquei como mudo. Quando eu fico só pensando no meu problema, nos meus pecados, eu fico como mudo e eu fico calado até sobre o bem que eu posso fazer, a minha dor se agrava. Porque eu não tenho que ficar preso pensando assim: ah, eu sou um pecador. Eu tenho que ter confiança, mesmo sendo um pecador, Deus mora em mim, pela misericórdia, pelo amor dele. E o que eu tenho de bom para dizer, eu preciso soltar. Eu não posso calar a respeito do bem. Todo o bem que eu carrego em mim, pela misericórdia de Deus, eu tenho que lançar, falar para as pessoas, carregar o coração dos outros com o bem. Isso faz a dor diminuir, porque daí eu começo a ver que, apesar dos meus erros, Deus, pela misericórdia e pelo amor dele, ainda me usa para ajudar o próximo. Então Deus, você pode pensar assim: tenho feito isso ou aquilo de pecados, mas mesmo assim tem coisas boas em você, que Deus colocou em você. E você não pode calar a boca em relação ao que você tem de bom e nem deixar de fazer o bem que você consegue fazer. Então, você deve fazer esse bem. Porque se você não faz, ele fala que acendeu em mim um fogo no coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então eu falei com a minha língua e eu disse: Senhor, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil? O salmista aqui está passando por uma avaliação pessoal a respeito da vida dele. Como que é a minha vida com Deus? Eu peco, 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 então é melhor eu ficar quieto. Vou ficar totalmente quieto. Ele tomou uma decisão radical. Não vou falar nada de tão mal que as pessoas são à minha volta e do pecado que eu já carrego comigo. Mas aí ele fala assim: Deus, faz eu entender, faz eu sentir o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou restrito, para eu ver que eu realmente sou um miserável. É isso que ele está falando aqui, porque a nossa vida é uma vaidade. E aí o Selá, no versículo 5, traz essa reflexão. Qual a reflexão aqui? Tem muita gente que pensa o oposto, que pensa assim: eu sou o máximo, eu posso tudo, eu tenho muito dinheiro, eu sou muito rico, ou eu sou muito inteligente, eu escrevi muitos livros, eu fiz isso, eu fiz aquilo. As pessoas se gabam, elas ficam arrogantes por muitas coisas. Tem gente que é arrogante por causa da beleza, tem gente que é arrogante por causa da inteligência, tem gente que é arrogante por causa da altura, por causa do tipo de nariz que tem, por causa do tipo de cabelo que tem, por causa da cor de pele que tem, porque é amigo de não sei quem, e as pessoas ficam se enganando, pensando que são alguma coisa. E aqui no Salmo 39, ele traz uma reflexão. Ele fala assim:
olhando para mim, eu vejo que eu tenho muitas coisas erradas. E eu vou morrer um dia, e o nosso tempo na terra é muito curto, e Deus continua sempre, porque Ele é eterno. Como você tem pensado a respeito da vida? Você já aceitou a Jesus? Porque a sua vida aqui na terra é muito limitada. Você pode ter muito dinheiro, pode ser muito inteligente, pode ser uma pessoa que tem uma ótima, uma excelente aparência. Você pode ter muitas pessoas que querem estar perto de você por causa disso, mas a velhice chega, a força se esvai. Alguns até morrem antes do tempo por causa de um acidente, por causa de uma doença, por causa de alguma coisa. Uma gripe pode matar uma pessoa se ela não tratar aquela gripe. E a gripe gerada por um vírus que você nem consegue enxergar. Você pode ser uma pessoa, pode ter 2 metros de altura e de repente um vírus invisível pode levar à sua morte. Então, a nossa vida é muito limitada. Você já pensou a respeito da sua morte? Se um dia você morre, você vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? Porque o inferno existe. Então, este salmo aqui mostra a limitação da nossa vida. Versículo 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Veja que o salmista aqui fala, a esperança dele está no Senhor. Porque ele sabe que estando com Deus, ele vence o pecado. Estando com Deus, ele vence a dor de ser um pecador, ele vence a dor e consegue abrir a boca e falar o bem que tem para ajudar os outros. Estando com o Senhor, ele sabe que ele pode fazer melhor. Versículo 8: Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Não me faças a vergonha dos loucos. Ou seja, que eu não seja tão louco de fazer tantas coisas erradas que as pessoas falam, que vergonha. Viveu tentando acertar e só viveu errando. É isso que ele está dizendo, me livra disso, de eu viver andando errado. Versículo 9: Emudeci, não abra minha boca por quanto tu fizeste. Ele estava passando por alguma situação ruim que estava com tanta vergonha que ele preferia ficar quieto. 10. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. 11. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo o destróis, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Veja que ele fala no versículo 11, a pessoa pode ser muito bonita, pode ser muito forte, mas se Deus resolver julgar a pessoa, a pessoa fica como uma traça, ela logo é consumida. Aí ele coloca ali um selar, ou seja, mais uma pausa na música e uma pausa para meditar, refletir no que nós lemos aqui, do versículo 6 até o versículo 11. A reflexão aqui desse texto é que não vale a pena riquezas, nem tantas coisas, porque nós temos pecados, precisamos ser limpos disso. Aí vem a última parte, versículo 12 e 13. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. 13. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Então ele está dizendo, antes de eu morrer, que o Senhor me ajude. É provável que ele estava aqui com uma doença, é provável aqui que ele estava sofrendo dores. Talvez não fosse uma doença, talvez fosse um estado de tristeza muito grande por ver que o quão a vida é curta e o quanto de pecados que nós temos como seres humanos e quanto nós precisamos realmente da ajuda de Deus para podermos fazer o bem. Ele ficou tão mal que resolveu ficar quieto. Em outras palavras, ele não falava com mais ninguém. Ele não tinha mais vontade de ter vida social, de se relacionar com as pessoas, porque ele viu o pecado nele
ele viu o pecado nas pessoas e até perdeu a vontade de fazer o bem. Tipo, até a vontade de, pelo menos eu posso falar, Jesus ama você. Ele não quis mais fazer. Então ele termina pedindo para Deus: ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não se cale perante as minhas lágrimas, ou seja, estou chorando. Ouve, preste atenção, venha para comigo, porque eu sou como um estranho e peregrino como os meus pais. Eu estou me sentindo como se Deus estivesse me tratando como um estranho, como alguém que não é da casa, que não tem relacionamento com o Senhor. Eu quero ter esse relacionamento de volta, então me poupa até que eu me recupere, até que eu tome alento, antes que eu vá e não seja mais, antes da minha morte. Que o Senhor me visite antes da minha morte. Às vezes, nós caímos em depressão, em ansiedade, parece que a vida acabou. Parece que nós vamos para a morte. E ele está nessa situação e ele está pedindo: me responde, Deus. O que nós aprendemos com o Salmo 39? Que podemos ter muitas coisas, podemos ser muito sábios, muito inteligentes, podemos ter uma aparência excelente, podemos ter uma força muito grande, mas nós passamos dessa vida. Nós somos vaidade. Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, Salomão escreveu: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O sol nasce, o sol se põe, as águas dos rios nascem e vão, e elas voltam para os mesmos lugares. Não há nada de novo quando você olha para a terra. Tudo é vaidade. E o salmista aqui que escreveu o Salmo 39, ele percebe que a vida dele é vaidade. E ele pede para Deus: me faz sentir o quanto a minha vida é limitada e qual o número dos meus dias aqui na terra. Porque o Senhor fez o número dos meus dias como palmos, que são contados. Diante de Deus, nós somos como nada, somos vãos. Para onde vai a sua vida depois que você morrer? Você vai levar o seu carro, a sua casa, a sua bela esposa, o seu belo marido, os seus belos filhos? Ou os livros que você escreveu? Ou as coisas que você fez no seu trabalho? A construção da sua casa? As roupas que você tem? Os objetos que você tem? O que você vai levar? Nada vai ser levado. Você vai levar a sua alma para apresentar para Deus no julgamento e você vai decidir para onde você vai, se para o céu ou para o inferno. Então, agora você tem uma chance de aceitar a Jesus. Deus Pai, vendo a nossa vaidade, os nossos pecados, ele enviou Jesus para viver como nós aqui na terra, vencer os pecados e morrer na cruz com derramar o sangue dele para nos lavar. Quem recebe Jesus é limpo dos pecados. Quando você é limpo dos pecados, essa é a primeira bênção que você recebe. Aí você vira amigo de Deus Pai, a segunda bênção, porque quem tem pecados não consegue ser amigo de Deus Pai, mas quando você é perdoado, você consegue. Bênção número 2. Bênção número 3. Você recebe Espírito Santo, que é o Deus morando dentro de você, te ajudando a fazer o bem e a dar um propósito e um sentido nessa vida para glorificar a Deus. E aí a nossa vida limitada começa a ter valor e razão e sentido, porque o próprio Espírito Santo nos leva por o sentido de Deus. E quarto, quando você morrer, você vai estar no céu, porque você está com o seu nome escrito no livro da vida. Então esse é o momento em que eu faço o convite a você. Você quer aceitar a Jesus? Se você aceitar a Jesus e segui-lo, ler a palavra e honrá-lo, obedecendo os mandamentos, você vai herdar todas essas bênçãos, todas essas riquezas. Então, se você quer aceitar a Jesus, creia nele, faça essa oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa terra com propósito, até chegar no céu. Amém. Você fez essa oração, você recebeu Jesus como teu Senhor
Então agora Ele é o teu Senhor e como Salvador. Significa que você reconhece que tem pecados e que o sangue de Jesus é que te limpa de pecado. Você pediu para escrever o teu nome no céu, no livro da vida, então agora você está no rol dos que são salvos. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito que existe o livro da vida e quem tem o nome lá, nesse livro, recebe a salvação dos pecados e desse mundo. E você pediu para ter o Espírito Santo morando em você. O Espírito Santo vai ajudar você a descobrir o propósito, o significado, o valor da vida para honrar a Deus. E você vai seguir uma vida boa e com paz até chegar no céu. Agora, os próximos passos é que você deve entrar em uma igreja que prega que só Jesus salva e que só Jesus é o Senhor. Não adore nenhuma imagem, nenhuma escultura, porque as imagens, e também não adore a nenhum santo, porque o único santo que realmente foi santo e é verdadeiramente santo é Jesus. Todos os outros foram pecadores e foram salvos porque acreditaram em Jesus e já estão salvos porque honraram a Jesus. E nós também seremos salvos quando colocarmos a nossa vida totalmente somente em Jesus. Então procure uma igreja que prega isso e batize-se nas águas. O batismo nas águas significa que você está sendo purificado dos pecados. Os pecados ficam lá nas águas e você é lavado para uma nova vida com Deus. Depois que você é batizado, você pode participar da ceia. A ceia é uma reunião, uma comunhão, onde na igreja as pessoas partem o pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por mim e por você, e bebem um cálice com suco de uva que representa, simboliza a purificação dos pecados. Quando você come o pão, você está comendo o corpo de Jesus e recebendo alimento espiritual, comida espiritual, para receber força para andar no caminho de Deus. Quando você bebe o cálice do suco de uva, você está limpando, purificando os pecados que você cometeu naquele período. As igrejas fazem ceias uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Toda vez que você participa da ceia, você está recebendo comida espiritual pelo pão, que é o corpo de Jesus, e purificação dos pecados, pelo cálice do suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado e que nos purifica do pecado. Então, participar da ceia regularmente é importante, porque quando você participa sempre, você recorda que tem um compromisso naqueles 15 dias, no próximo mês, de continuar honrando e seguindo a Deus. É uma forma de você lembrar que Ele morreu por nós e que Ele vai voltar. Jesus mesmo disse isso. Toda vez que vocês comem esse pão e bebem esse cálice, vocês anunciam a minha morte, anunciam que eu morri e até que eu volte. Então, quem participa do corpo e do sangue de Jesus está esperando Jesus voltar, está com a sua vida dedicada a Deus. Que você dedique a sua vida a Deus. Vamos agradecer. Senhor, te agradecemos pela leitura do Salmo 39. Te agradecemos porque queremos ser guardados do pecado. Queremos que o Senhor agora nos ajude a vencer o pecado e que nós venhamos abrir a boca e falar o bem que o Senhor tem colocado na nossa vida, para ajudar as pessoas que precisam também conhecer ao Senhor. Queremos te pedir agora que o Senhor nos faça entender que somos pó, somos vaidade. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é maravilhoso e digno e que deu a vida para a nossa salvação. Nós erramos, falhamos, pecamos, somos orgulhosos, arrogantes, prepotentes, dizendo que somos isso, temos aquilo, mas que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a ser mais humildes, reconhecendo, como o salmista que reconheceu, a sua limitação. Ele fez um pedido: faze-me saber qual é a medida dos meus dias, para que eu sinta a minha vaidade. Então, eu peço isso, Deus, que nós possamos sentir, faze-nos saber o quão vulneráveis, fracos, frágeis, pequenos nós somos e o quanto o Senhor é grande, eterno, poderoso, soberano e quão dependentes somos do Senhor. Que recebamos essa graça de nunca achar que somos melhores, superiores,
arrogantes em relação a ninguém, mas que sejamos sábios de honrar e respeitar o nosso próximo, entendendo que assim como somos fracos e precisamos da sua força, os nossos próximos, às vezes, erram. Eles erram com a gente. Eles nos xingam, nos maltratam, fazem coisas erradas. Por quê? Porque também são pó, também são vaidade, também precisam do Senhor, então nós precisamos entender que precisamos perdoar. Porque se somos ofendidos e nós também algumas vezes somos os que ofendem. Então, ninguém é santo. Nós sofremos e também fazemos os outros sofrerem. Nós precisamos entender que só o Senhor é Deus. Assim te agradecemos e pedimos a tua ajuda. Amém.